gente, tudo bem? Estou aqui hoje para falar como que é ser mãe de dois. Na verdade, como é ser mãe de dois específicos, né? Da Marina e do Yuri. Acho que ser mãe de dois é uma experiência única para cada pessoa. Eu sempre soube que eu queria ser mãe. E eu sempre soube que eu não queria ser mãe de um filho só. Eu acho que eu vou parar nos 2 filhos mesmo. Porque é um trabalho... Eu não vou dizer que é trabalho dobrado, porque eu acho que muito do que sua vida muda no primeiro filho, aquele impacto que você tem de agora eu não tenho tempo para mais nada, agora eu não tenho tempo para meu casamento. Eu acho que esse primeiro impacto que a gente sente com o primeiro filho na maternidade, com o segundo filho é mais tranquilo, porque a sua vida já tá virada de ponta cabeça. A rotina com o segundo filho, ela se encaixa muito mais facilmente do que com o primeiro. Quando eu tive a Marina, eu sabia que eu ia querer ter outro filho. Eu já achava que eu queria esperar pelo menos ela completar uns 2 aninhos para engravidar de novo. E teve uma vez que eu tava numa festinha de aniversário de uns amigos do Rodrigo, uma amiga dele que já tinha 2 filhos com uma diferença de idade muito pequenininha, e ela me dizia que a principal dificuldade que ela tinha é que quando o segundo filho chegou, o primeiro nem se comunicava direito ainda, então ela não conseguia negociar, porque o filho mais velho não conversava, ele não sabia falar. Então ela não conseguiu o que, no meu caso, eu consigo muito hoje, negociar com a Marina, que tem uma compreensão maior das coisas. Depois dessa conversa eu tive certeza. Essa pessoa influenciou muito na minha decisão de quando ter o segundo filho. E aí logo que a Marina completou 2 anos em julho, nós fizemos uma viagem a 2. E lá eu engravidei do Yuri. Quando eu engravidei, eu confesso, e não vou ser hipócrita, e eu falava que eu queria ter outra menina. Tinha até uma amiga minha no trabalho que ela falava, para de ficar falando isso, porque depois vai ser um menino, o menino vai se sentir rejeitado. Eu falava, não, mas tudo bem, se for um menino tá ok, mas eu queria ter outra menina, eu queria, era um desejo meu ter mais uma menina. E aí quando eu fui fazer o ultrassom e era um menino, a primeira coisa que eu pensei foi, como eu vou limpar o pipi desse menino? Eu assumo. Não foi do tipo, nossa, que massa! E aí o meu marido me tranquilizou falando que dessa parte eu não entendia, que podia deixar com ele. Tudo ficou mais fácil. Não me decepcionei, não fiquei triste, não teve nada disso. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo, porque a minha vida era muito menina, era muito laço, era muito vestido, era muito boneca. Eu achava que eu não ia saber lidar com um menino. Como que eu vou brincar de lutinha? Como que eu vou, sabe? Tipo, o menino é bobo. Hoje, tendo o Yuri, eu acho que o menino é bobo. Eu continuo achando isso. Eu não mudei minha opinião a respeito. Mas eu sou completamente apaixonada e enlouquecida pelas bobeiras do Yuri, gente. A minha mãe me fala que eu precisava me ver falando dele, porque é um negócio assim que não dá pra explicar. Eu sempre fui muito apaixonada pela Nina, mas é um encantamento assim que eu tenho com ele que é alguma coisa diferente. Para mim, a mãe de um segundo filho é completamente diferente da mãe do primeiro filho. Então, essa conversa que a gente ouve de que, ai, são filhos dos mesmos pais, ai, são criados iguais, são tão diferentes, para mim, não existe. Você vive experiências, você passa a pensar de forma diferente, a sua disponibilidade é diferente. O ambiente em que você recebeu um primeiro filho é totalmente diferente do ambiente que você recebe um segundo filho. Então sim, os valores, os princípios, o que você acredita, no geral eles se mantêm os mesmos e é dessa forma e é o que você quer passar para os seus filhos. Mas dizer que, ai, são criados do mesmo jeito? Não. Para mim, não são criados do mesmo jeito. Se eu viesse a ter um terceiro filho, não seria criado do mesmo jeito também. Muita gente me pergunta sobre como a Marina lidou, como que eu preparei a Marina para tudo isso. Durante a minha gestação toda, e essa foi uma diferença grande que eu senti entre os dois, na gestação da Marina, era eu e ela. Eu não tinha com quem mais me preocupar. Com o Yuri, eu tinha a Marina. Então, muitas vezes, durante a gestação, eu nem lembrava que eu estava grávida. E não é porque eu não estava curtindo a gravidez. Desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei radiante de alegria. Mas a relação com a gestação já é diferente. E durante toda a gestação eu me preocupava muito com a Marina, de como ela ia receber aquilo. Eu não queria que ela sentisse que ela estava abandonada, que ela estava perdendo o espaço. E teve uma consulta
consulta, no final da gestação, que a minha médica, ela me deu uma chamada de atenção e ela me falou: todas as decisões que você toma da sua gestação, sobre o parto, sobre a maternidade, você sempre está falando da Marina. Ela vai receber um irmão, ela pode sofrer com isso, pode ter crises mais intensas ou menos intensas de ciúmes, mas isso vai ser uma nova realidade na vida dela. Agora é o momento do Yuri, é o momento de você se conectar com ele. De fato, a minha preocupação era sempre muito nela. Era sempre de, vamos para o ultrassom. Tem que levar a Marina porque ela tem que acompanhar. Então, quando o Yuri nasceu, ela estava prestes a completar 3 anos. E eu acho que uma dica que uma amiga minha me deu, que foi muito bacana e que eu acho que ajudou demais. Essa minha amiga Camila, ela falou que quando ela estava grávida do segundo filho dela, ela contava uma história para Carolina, que era a irmã mais velha, e nessa história ela contava como que tudo aconteceu, desde ela conhecer o marido dela, até o nascimento da Carolina e depois quando o Diego nascesse, para que ela começasse a ter a compreensão de como que acontece uma história da construção de uma família e de se ver inserida naquela história. E eu fiz isso com a Marina e foi muito bacana. Então eu contava para ela, era uma vez uma moça que se chamava Mariana e um moço que se chamava Rodrigo, se apaixonaram, se casaram, blá, 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 blá. E aí dizia que eles foram viajar pra praia e depois de um tempo a Mariana descobriu que ela estava grávida. E aí a Marina entrava na história. Gente, ela pirava nessa história. Ela queria que eu contasse essa história todos os dias e ela reproduzia essa história para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ela sentava e contava a história, que era a história da menina Marina. E nessa história eu dizia, e essa era a parte que ela mais curtia e que para mim era a parte mais importante. Quando a Marina começou a crescer, ela começou a crescer dentro da barriga da Mariana até um dia que ela não cabia mais dentro da barriga. E aí o papai Rodrigo levou a Mariana para tirar a Marina de dentro da barriga dela. E a Marina era muito bebezinha e a Marina só dormia, fazia cocô e xixi na fralda e mamava no peito da mamãe assim. Ela amava, gente. Então a minha ideia nisso era ela entender que o Yuri ia chegar, ele ia dormir, ele ia mamar no peito da mamãe, ele ia fazer cocô e xixi na fralda, ele ia rotar, para que ela tivesse de alguma forma a compreensão daquilo e as coisas não fossem uma surpresa. Isso foi ótimo, eu acho que de fato ela compreendeu, porque foi chegando perto dele nascer, ela dizia pra todo mundo que o Yuri ia mamar no peito da mamãe, que o Yuri ia rotar, que ela ia dar uns tapinhas assim na costa dele, sabe? E ela dava uns tapas bem violentos na boneca, eu falei, meu Deus do céu, se essa menina estapear um menino desse jeito eu tô perdida. Mas é incrível, assim, porque é alguma coisa que parece que é uma ligação que já existe, que é divina, que é milagrosa, mas é um amor que você não entende. Então, assim, é um cuidado. É de fato um presente que os pais dão pros irmãos, mas eu acho que pros pais é um presente que não tem preço. Ver 2 irmãos juntos, ver um cuidando do outro, ver um se preocupando com o outro, sabe? É um negócio que é mágico, assim, não tem explicação. Com a chegada dele, a primeira reação dela foi só olhar. Nas primeiras semanas, eu me lembro, na casa da minha mãe, eu tava amamentando o Yuri, ela subiu no sofá do meu lado, no lado em que eu estava amamentando, e ela propositalmente fez uma bola de cuspe e ela cuspiu na testa dele enquanto eu amamentava. E o que a gente procura fazer? Foi sim, repreender, então dizer, mas não transformar aquilo, sabe, em uma bola de neve ou em um negócio super grave, de que você cuspiu na cara do seu irmão, que absurdo, que não sei o que. Então era tipo, Marina, por que você fez isso? Você não pode cuspir na cara das pessoas. Então o que a gente sempre tentou fazer é não relacionar as atitudes dela diretamente só com o Yuri, mas como um todo. Tipo, não é legal cuspir na testa de ninguém. O ato de cuspir na testa não é legal. Não, você cuspiu na testa do seu irmão. Então a gente tenta, na medida do possível, e quando a gente está com a cabeça no lugar, não associar as ações dela desde que ele nasceu com ele, mas associar a ação com algo que não é bacana. Hoje em dia, especificamente os 4 anos e meio, 5 anos dela, a gente está passando por uma fase mais complicada. Ela está tendo constantemente demonstrações claras de ciúme e de querer chamar atenção. E o que nós achamos, eu e o pai dela, principalmente pelo fato de que o Yuri está numa fase muito bonitinha. Aquela fase dos 2 anos,
que é tudo fofo, de descoberta, tá aprendendo a falar, faz um monte de gracinha. Então, inconscientemente, o tempo todo a gente tá, ai que fofo, ai que lindo. E fica muito claro que ela quer chamar atenção, porque em diversas situações ele faz alguma gracinha, como por exemplo, ele tá brincando no fogãozinho de fazer comidinha. E aí a gente olha e fala, olha que bonitinho, ele tá fazendo comidinha. Mas não passa 2 minutos, tá lá a Marina fazendo comidinha e ela vem até a gente e fala, você acha que tá bonitinho fazendo comidinha? Então é muito nítido que ela percebe que as atenções estão voltadas para ele e que ela quer de alguma forma chamar atenção. Então ela vem dando um trabalho a mais pra gente nesse sentido, e uma das formas que ela vem chamando atenção é nos enfrentando, que eu acho que é natural da idade dela, ela tendo irmão ou não tendo irmão, acho que isso aconteceria, mas acaba sendo um pouco mais intenso, porque ela não tem atenção a todo momento que ela quer, a atenção não é exclusiva para ela, então a atenção tem que ser dividida. É uma relação boa no geral, não é uma relação problemática, os dois são enlouquecidos um pelo outro, eles brincam muito, brincam demais juntos, mas uma das coisas que a gente percebeu que melhorou muito foi ter colocado os dois no mesmo quarto para dormirem juntos. Ela estava em algumas semanas bem críticas assim de ciúmes e de querer chamar a atenção. Ela nunca faz nada contra ele, isso é muito interessante. Ela não ataca ele, ela não bate, mas ela tenta fazer coisas para chamar a nossa atenção. E aí a gente percebeu que ela estava num período difícil de lidar com essas crises de ciúme, de querer chamar atenção, e a gente resolveu fazer a tentativa de colocar os dois para dormirem no mesmo quarto. E foi assim um sucesso. Eles ficaram muito mais próximos desde então. Então é muito bonitinho de manhã ver os dois levantando juntos, ela cuidando dele, vem aqui Lulinho, a mamãe tá ali, vamos, eu vou te levar. E quando ele acorda primeiro, a primeira coisa que ele faz é ir chamar por ela. Então isso eu acho que de fato uniu os dois. Só que por outro lado, me parece que tornou a Marina um pouco mais carente do Yuri. Então se os dois estão brincando, por exemplo, no quarto de brinquedo e o Yuri sai do quarto de brinquedo, ela logo já fica sentida, porque ela não quer ficar sozinha, ela quer companhia. Então logo ela vem reclamar, mãe, ele me abandonou no meu quarto sozinha, mãe, eu preciso que ele venha brincar comigo. E o que a gente tenta dizer é que Marina, sabe na escola, quando suas amigas te puxam, dizendo que querem brincar com você e você não quer, as pessoas às vezes não querem fazer o que a gente quer. A gente tem que respeitar a vontade dos outros. Em alguns momentos ela está mais compreensiva e mais aberta a entender. Em outros momentos ela bate o pé, aí ela chora, ela fica chateada. A gente tenta fazer o Yuri ceder. Em outros momentos, paciência, vai ter que se frustrar porque a vida é assim. A gente se frustra de vez em quando, então a gente tenta acolher, tá com ela, explicar que não é isso, que não é assim que funciona. E os dois são muito diferentes um do outro. A Marina é totalmente extrovertida, falante, solta. Para qualquer pessoa que ela não conhece, você troca meia dúzia de palavras com ela, ela já senta e bate o maior papo. O Yuri não é de dar confiança logo no primeiro contato, ele precisa de um tempo para se adaptar, ele é sossegadão, ele chega nos lugares, ele observa, ele quer olhar. Então, fechando, em resumo, as crises de ciúme existem sim, muito mais do lado da Marina do que do lado do Yuri. No geral a relação é muito saudável, o trabalho não é dobrado. Eu acho que é muito mais fácil conduzir a rotina com dois do que quando você vai se adaptar com a rotina com um. E é uma delícia. Eu recomendo para quem tem o só que tenha o segundo, porque como eu falei, é um presente para eles como irmãos, mas é um presente para nós como pais também ver a relação dos dois. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo se tiverem gostado, compartilhem com os amigos e até a próxima. Beijo!